A todos os irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. E gostaria de falar com os irmãos nesta manhã sobre a segurança do cristão diante do medo. A palavra de Deus diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu vou repetir novamente o verso 6. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo o que já aconteceu, Senhor, nesta reunião, pelas bênçãos, Pai, que nós já recebemos, ó Pai, pelo louvor que nós pudemos entoar a Ti, Senhor. E agora, Pai, que nós nos debruçamos para ler a Tua palavra, pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, venha nos conduzir de tal forma que esta Tua palavra venha preencher as necessidades do nosso coração, Senhor. Pai, nós confessamos que necessitamos de Ti e pedimos, Senhor, a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, Senhor, e pedimos, sobretudo, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que a Tua palavra seja lembrada no nosso coração e seja praticada. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta passagem que nós acabamos de ler é uma daquelas passagens que conseguem sintetizar o Evangelho de Cristo Jesus. É certo que se nós perdêssemos algumas páginas das Escrituras, eu creio que todas as páginas são importantes, mas se em virtude de alguma dificuldade, por exemplo, no Evangelho de João, nós tivéssemos apenas alguns capítulos que pudéssemos compartilhar com os irmãos, isso acontece em algumas igrejas perseguidas, como é o caso da igreja chinesa, durante durante um grande período, alguns chineses trocavam páginas das Escrituras. Eu imagino que se esta página, este capítulo em especial, pudesse chegar às mãos de alguém, esse capítulo seria suficiente para que a pessoa pudesse entender que a salvação vem através de Cristo Jesus, que é através dele que nós acessamos ao Pai, é através dele que nós temos a vida eterna. Então esse é um dos capítulos que nos mostra isso. E esse capítulo tem sido um capítulo maravilhoso porque nos traz uma viva esperança. Não é à toa que esta passagem ela é muito pregada naquele momento mais difícil da vida da gente, que é quando nós perdemos um ente querido. Quando nós perdemos alguém que tem algum significado importante para nós. E nesse aspecto, quando nós lemos esse texto vem como um bálsamo. Ele vem como uma espécie de paz, né? Traz uma serenidade ao nosso coração e à nossa mente, de tal forma que a gente consegue passar por esse momento difícil, passar por esse momento de crise de uma forma muito mais serena. Então essa passagem, ela nos mostra justamente essa segurança que nós temos em Cristo Jesus, diante do medo, diante das crises, diante das dificuldades.
A respeito de medo, o medo tem sido um dos maiores adversários do homem. Ao mesmo tempo que o medo nos proporciona preservação e cuidado, também gera perturbação. O medo tem uma característica muito interessante, porque o medo, ele nos alerta. Quando nós estamos passando, distraídos, assoviando perto de uma rua, e de repente a gente ouve um cachorro latindo, a gente se salta. Né? Quantos aqui já não tiveram essa experiência? Acho que todos. De passar por um portão e o cachorro desavisado, né? Nos assustar, né? De uma forma que a gente acaba, né, se desequilibrando, alguns saem correndo, alguns caem. Né? E isso acontece muito também quando a gente está sossegado na rua e alguém buzina atrás. Né? Outro dia eu tive a oportunidade de ver um menino, né, que quando o carro buzinou ele se jogou no canteiro central, né, de tão assustado que ele estava. Né? E o medo faz com que a gente se preserve mesmo, o medo faz com que a gente busque proteção. Mas acontece que o medo também, em excesso, ele traz alguns problemas e nos paralisa, nos gera até fobias. A fobia seria um medo em excesso, um medo incontrolável, um medo que a gente não consegue deter, uma ansiedade. Aliás, os psicólogos eles trabalham com um termo como transtorno de ansiedade. Então existem as fobias específicas, medo de altura, medo de lugares fechados, medo de lugares abertos, medo de insetos, medo de água, e também até um medo que tem sido muito comum no nosso período, né, que é chamada de pânico, a síndrome do pânico, né, que tem atrapalhado muitas vidas. E a respeito desses medos, parte deles a gente sabe que está relacionado à ansiedade que nós temos em relação à vida, em relação às coisas, mas também são medos que às vezes são desatados por algumas circunstâncias, alguns contextos da nossa vida que fizeram com que nós tivéssemos algum tipo de medo. Eu sei que algumas pessoas têm medo de água porque quando eram muito pequenos tiveram dificuldades, né, passaram por alguns problemas com a água, né, levaram algum susto e acabaram desenvolvendo algum tipo de receio por conta da água. Mas o fato é que o medo, né, faz com que a gente fique, né, assustado diante das coisas, diante das circunstâncias, diante do futuro. Agora, certamente, o medo da morte constitui-se o principal receio do homem. O medo da morte, o medo do futuro, e o futuro está muito relacionado com a morte. Nós sabemos que aqui nessa terra nós estamos numa marcha inexorável para a morte. Quando nós nascemos, nós começamos a morrer. Então, o fato é que nós temos, no final dessa jornada, que enfrentar o último inimigo, e o último inimigo é a morte. O último medo, e o último medo é a morte. E muitos ficam ansiosos em relação a esse período. Aliás, todos nós. Outro dia eu me peguei pensando a respeito da minha vida e da vida da minha esposa. Nós estamos cuidando dos pais, estamos cuidando dos sogros. E chega um momento em que a gente olha um para o outro e pensa, né? Eu, pelo menos, não falei propriamente de uma forma mais intensa com a deles, só citei isso de passagem. Mas existe um receio, né? A gente olha para frente e diz, e eu, hein? Como é que será quando eu estiver velhinho com a Daisy e eu estiver sem condições de ser cuidado, ou em condições de cuidar de alguém, ou quando eu estiver doente. Ela vai cuidar de mim, eu vou cuidar dela, mas e na falta de um e de outro, quem vai cuidar da gente? E às vezes a gente fica pensando, e os sobrinhos? Os sobrinhos vão cuidar da gente? Às vezes o próprio pai que tem um filho, quando vê o filho já com 6 anos de idade, indo mal na escola, ele já pensa, esse filho não vai cuidar de mim quando eu envelhecer, não. Esse menino não tem jeito, não é? Então, esse tipo de pensamento assalta os nossos corações mesmo, e é importante que nós pensemos, porque afinal de contas, a gente precisa também se cuidar pensando no futuro. Mas quando isso é demasiado, quando isso é problemático, faz com que a nossa vida fique muito ruim e a vida fique paralisada. Agora, queridos, quando nós vemos esse texto nos traz um alento muito grande.
a respeito desses medos e das crises que nós passamos. Qual é o contexto? A Páscoa de Jesus, com seus discípulos, estava carregada de tensão. Jesus estava ali reunido com os discípulos e Jesus Cristo já tinha feito algumas declarações muito complicadas. Ele já tinha dito, olha, um de vocês vai me trair. Então pronto, começou uma tensão ali e as pessoas começaram a se entreolhar, dizendo, quem será que vai trair? Além disso, Jesus Cristo está dizendo, olha, eu vou para o Pai, né, eu vou agora para um lugar em que vocês não podem ir, e ele estava se referindo à sua morte. Então já carrega mais tensão ainda. O fato também de que muitas pessoas queriam matar Jesus e os discípulos estavam com receio também de serem mortos. E quando Jesus Cristo diz, olha, não vai dar mais, até aqui a gente resolveu os problemas, até aqui vocês viram milagres acontecendo, quando veio a tempestade, eu acabei por dissipando toda a tempestade, quando havia falta de comida, eu multipliquei os pães, quando haviam enfermos, a multidão estava ali ao lado, muitos sinais e maravilhas eu fiz, mas agora eu não vou poder escapar desse momento. Esse momento é o momento da morte. Nesse momento eu estarei entregando a minha vida para ser derramado, meu sangue derramado na cruz do Calvário. E quando Jesus Cristo está dizendo isso, todos ficaram ali tensos. Principalmente aqueles discípulos, porque eles investiram nessa ideia do reino. Eles andaram com Jesus durante 3 anos. Então a esperança de uma era messiânica, onde Jesus Cristo governaria como rei terreno, estava ameaçada. E todos ali estavam confusos, estavam perturbados. Todos. Todos eles pensaram, e agora? O que eu vou fazer? Pedro, eu vou voltar para a pesca? Mateus, eu vou voltar para a coletoria? A minha vida foi mudada de tal forma durante esses 3 anos. Eu aprendi a sonhar a respeito de uma nova era, de um novo momento, de um momento em que Israel fosse redimida e agora tudo vai para o ralo. Agora Jesus Cristo diz que vai morrer, né? E como é que nós vamos ficar? Os 3 anos de ministério com Jesus pareciam perdidos para aqueles apóstolos. Então esse é o contexto dessa passagem, uma passagem difícil, e começa a ter uma crise ali. É uma ceia com gosto amargo, gente. Não é uma ceia pacífica. Não é uma ceia que nós muitas vezes participamos aqui na igreja, celebramos, choramos, nos alegramos, né, porque sabemos que Cristo morreu na cruz do Calvário, a sua vida foi entregue por nós e nós pudemos ter a salvação. Para eles aquela ceia tinha um gosto de fel, porque era uma despedida. Era uma despedida não somente de Jesus, mas era uma despedida dos seus sonhos, dos seus projetos. Quer dizer, era uma ceia que tinha um sabor muito complicado de digerir. Agora, o que nós podemos ver a partir desse texto? Na crise terrena é necessário vislumbrar a paz espiritual. Quando Jesus Cristo diz, não se turbe o vosso coração, a palavra turbar, no original, ela é utilizada para designar uma grande tempestade. É como se as pessoas estivessem no meio de um furacão. Então quando ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, quer dizer, não se deixe levar pela tempestade. Não fique de tal modo, né, angustiado, que você fique envolto numa grande tempestade, numa grande confusão. Nesse momento, a situação para eles era revolta, era confusa, todos estavam envolvidos e essa era a condição de todos. Esse momento não é um momento de perturbação, é um momento de turbar. Né? A ideia de turbar é muito mais do que perturbar, porque perturbar você consegue chegar e estar em cima. Você vê de cima o problema. Então, quando eu fico perturbado, é quando eu sei que está o problema ali e eu estou olhando um pouco distante para ele e vou tentar resolver, ou fico angustiado porque não vou conseguir resolver. Mas turbar é quando você está no meio do problema. É quando as coisas estão acontecendo de uma forma que você não tem nenhum controle. É uma grande tempestade que está acontecendo. E na nossa vida nós experimentamos esses momentos de tempestades. E vem de uma maneira repentina.
A gente muitas vezes não consegue explicar, não consegue vislumbrar a saída daquilo que está acontecendo conosco. E é justamente e especialmente nesses momentos que nós temos que olhar além das circunstâncias pela fé e contemplar a finalidade de todas as coisas. É nesse momento que a gente tem que fixar os olhos. É nesse momento que nós temos que olhar para cima. É nesse momento que a gente tem que pegar na mão de Jesus Cristo mesmo. É nesse momento que a nossa fé ela tem que funcionar. É nesse momento em que a gente pede socorro a Jesus Cristo. É nesse momento que a gente vislumbra a eternidade e diz, não é possível que as coisas terminem assim. Não é possível que a minha vida vai ficar nessa confusão. Não é possível que eu vou me acabar e meus projetos, meus sonhos todos se desfazem nesse momento. É nesse momento que a gente chega e olha para cima e diz, eu creio no meu Senhor. Eu creio que o meu Redentor vive e que em breve Ele se levantará. Então nós precisamos vislumbrar a paz espiritual, entender que existe uma outra situação. Porque nesta vida nós vamos ter vários momentos assim de tempestades. E principal deles, quando a gente perde uma pessoa. Quando a gente perde uma pessoa, esse momento é o momento que nos tira do chão. Nós convivemos, aliás, nessas últimas semanas, a gente conviveu com a perda do nosso querido irmão. E nessa semana também faleceu o Marco Castro, que foi membro dessa igreja também, filho da irmã Toninha. Né? E o irmão dele ligou para mim, dizendo, pastor, eu preciso que o irmão venha, me ajude, estou vindo de Ribeirão Preto. Eu sei que o Marcos frequentou a tua igreja, eu gostaria que o irmão fizesse a cerimônia fúnebre. Quando eu estive lá, estava ali o Márcio chorando bastante, todos ali evidentemente angustiados, mas foi esse texto e esse vislumbre da eternidade que trouxe mais segurança e trouxe mais paz. E é isso que nós precisamos entender. No momento da crise, quando se ameaça acabar com o casamento, quando os dois não estão se entendendo, quando ambos começam a se digladiar, quando começa a haver aquelas acusações, quando você não acredita mais na pessoa que está do teu lado, quando você percebe ou acha que esse relacionamento já se perdeu, é nesse momento que a gente tem que olhar para cima e dizer, não pode acabar aqui. A minha vida não se resume a essa tempestade. Nós temos a paz de Deus, a paz de Cristo que excede a todo entendimento e podemos sim vencer essa dificuldade em nome de Jesus. Além de entendermos que na crise terrena é necessário vislumbrar a paz espiritual, porque Jesus Cristo diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, nós podemos ver que existe uma outra crise, que é uma crise emocional. E na crise emocional é necessário agir por fé. A solução dada por Jesus naquele momento, angustiante, era a fé. Porque quando se fala não se turbe o vosso coração, está se falando sobre sentimento. Está se falando sobre emoção. E a emoção é algo muito complicado, porque nessas crises, a gente tem vontade de se derramar. A gente tem vontade de chegar e esquecer quem está do nosso lado e gritar e se desmontar como pessoa. E esse tipo de emoção, quando a gente se deixa levar pela emoção, a gente entra em lugares sem saída, a gente fica em labirintos. E a emoção muitas vezes nos leva a fazer coisas equivocadas. Então quando Jesus Cristo diz, não se turbe o vosso coração, é para que a gente possa chegar a entender que as emoções podem ser controladas por Deus, podem ser controladas pelo Espírito Santo. Um dia eu estava num velório, um velório que foi um dos mais complicados que eu participei, porque se tratava da morte de um jovem que tinha morrido por causa de um afogamento. E naquele momento, a mãe, todos estavam ali muito entristecidos, estavam ali muito cabisbaixos e aquele sentimento de revolta de muita gente da escola também, as crianças chorando, os adolescentes chorando, e o menino ali, e aquela situação desesperadora. Mas a família estava em paz. A família estava em paz, a gente tinha conseguido falar com eles, mas aí veio uma tia que começou
a desaguar todo o seu sentimento naquele velório. Começou a chegar e gritar, começou a chorar, começou a tocar no corpo inerte do menino e começou a balançar, dizendo, olha, meu filhinho, meu querido. E começou, aí a mãe não aguentou, o pai não aguentou, ninguém mais segurava aquilo lá, uma pessoa começou a desmaiar. Quer dizer, aquele sentimento de uma pessoa desencadeou uma onda de sentimentos, né, que acabaram trazendo um descontrole muito grande naquele momento. E a gente não poderia julgar ninguém, porque afinal de contas, é isso que acontece quando a gente dá vazão aos nossos sentimentos. Então, dar vazão exagerada aos nossos sentimentos, principalmente nos momentos de crise, pode prejudicar outras pessoas. Pode chegar e negar aquilo que nós acreditamos. Porque se no momento que nós, que somos pai, ou mãe, ou filho, que cremos em Jesus Cristo, a gente se desequilibra de tal forma, a gente nega a nossa fé, a gente nega a nossa crença. E as pessoas que estão do nosso lado, um filho, um parente, uma pessoa que está nos observando, ele também se desequilibra porque você deixa de ser o arrimo, deixa de ser a base onde, nesse momento, as pessoas precisam se segurar. Então, quando Jesus Cristo diz, não se turbe o vosso coração, é porque nos momentos mais agudos, nós precisamos crer nele. E quando nós cremos nele, nós começamos a racionalizar também. A gente chora, a gente se entristece, a gente está com esses sentimentos à flor da pele, mas é necessário a gente chegar e crer que existe um sentido para todas as coisas, que a gente não está abandonado, que Cristo está conosco nesses momentos, que Jesus Cristo se faz presente, que Jesus Cristo não nos abandona. É importante que nós entendamos isso. Irmãos, eu durante algum tempo da minha vida, quando eu era mais novo, eu achava que a gente tinha que ser extremamente racional. Então eu pensava no Evangelho em que a emoção deveria ser relegada ali à última instância, né, e se possível negada. E eu fui descobrindo aos poucos, né, quando a gente foi estudando, quando a gente foi entrando no ministério, que não era assim não. Jesus Cristo, ele chorava, Jesus Cristo expressava as suas emoções, ele expressava as suas angústias, ele expressava a sua tristeza, ele pedia para que os seus amigos estivessem próximo dele, no caso do Getsemane, Pedro, Tiago e João, para orarem junto com ele naquele momento que seria um momento crucial. Então Jesus Cristo, como modelo de humanidade que nós devemos seguir, ele expressava essas emoções. E aqui mesmo, nós vemos que Jesus Cristo, ele se angustiou por causa de Judas, se angustiou por causa do tempo que estava próximo a chegar da sua crucificação. Mas existe uma diferença em você sentir, em você se emocionar, porque de fato nós somos homens, somos gente de carne e osso. Existe uma diferença quando a gente se deixa descontrolar. Quando a gente começa a permitir que o sentimento avance de tal forma que a gente perca a razão. Porque a razão e o sentimento, né, precisam estar equilibrados. Quando a gente permite que uma névoa de sentimentos, né, acabe embotando o nosso pensamento, isso faz com que a gente faça loucuras, faça tolices, diga coisas sem sentido. Né? Muitas vezes eu já percebi algumas pessoas dizendo, onde está Deus? Onde está Deus? Né? Oh, que Deus não olha para mim. Algumas pessoas, eu já vi pessoas xingando a Deus, né? Fazendo algumas coisas que são coisas sem sentido, absolutamente sem nexo, porque perderam a razão quando permitiram que o sentimento viesse à tona de uma forma incontrolável. Por isso, quando Jesus Cristo diz, não se turbe o vosso coração, é porque não é para chegar no nível do desespero, não é para chegar no nível da insanidade, porque desespero, irmãos, nós não temos, porque nós vivemos uma viva esperança, que é a esperança em Cristo Jesus. Então, o desespero não é um verbo, né? Não é uma situação. Desesperar não é um verbo que nós conjugamos, porque não tem sentido para nós falar em desespero.
Quando a gente chega à conclusão, eu estou desesperado, não existe caminho, nós estamos negando a nossa própria fé e negando as Escrituras Sagradas. Porque existe sim caminho, porque Deus faz caminho onde não existe. Existe sim possibilidades, porque Deus é o Deus do impossível. Então a gente confia em Deus. A gente sabe que na nossa jornada não se conjuga o desesperar. Nós somos o povo da esperança, da viva esperança em Cristo Jesus. Manter a serenidade é fundamental para a vida, porque, infelizmente, a vida terrena, tragicamente, conduz à morte. E é muito importante que a gente entenda isso. Nós estamos caminhando como um rio que deságua no último inimigo, que é a morte. Nós estamos caminhando para lá. Agora, nós precisamos ter a certeza da nossa vida em Cristo Jesus, porque nesses momentos de crise é que a nossa fé vai valer. É que nós vamos ouvir a voz de Jesus Cristo dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É na crise de sentido que é necessário perceber a segurança. Jesus Cristo oferece aos seus discípulos algo inesperado, um reino espiritual. E, sinceramente, não era essa a expectativa dos discípulos, como na verdade também não é a nossa. Nós possuímos raízes muito profundas nessa vida. Quando nós estamos passando por uma situação angustiante de ordem material, muitas vezes nós não queríamos ouvir isso. Confie em Deus, porque você tem uma vida eterna. A gente ouve aquilo e diz: tá bom, mas eu queria que o meu cheque especial fosse saudável. Tá bom, mas eu queria que o meu carro não tivesse uma busca e apreensão. Tá bom, mas eu queria uma casa melhor. E a verdade é que a gente tem raízes tão profundas aqui nessa terra que às vezes a gente não consegue se desvincular das coisas que estão ao nosso redor, de tal forma a vislumbrar que a gente tem muito mais de Deus que nos espera. É importante a gente perceber isso, irmãos. Eu já tive algumas experiências que para mim foram muito importantes. A experiência de carro roubado para mim foi muito importante. Não porque eu valorizasse tanto o carro, mas para perceber que a minha vida vale mais do que um carro e que Deus cuida de mim e muito mais do que os bens que eu possa vir a ter ou perdê-los. Essa é a verdade. Tem pessoas, por exemplo, que não se recuperam ou ficam muito tempo pensando nas perdas materiais. Tem gente que chega, empresta dinheiro para outra pessoa e fica ali lamentando a vida inteira porque emprestou o dinheiro. Você já viu uma pessoa assim? Talvez seja você uma delas. Mas eu emprestei aquele dinheiro para o meu cunhado. Eu nunca mais faço isso. Aí toda vez que vai lá na casa da irmã, lá brincar com os sobrinhos, vê o cunhado lá, fecha a cara: prestei dinheiro para esse sujeito, ele não me paga. Eu vou chamar o Leandro para fazer um processo extrajudicial aí, contra a pessoa, contra o meu cunhado. E aí a gente fica pensando nas coisas materiais. A gente está muito arraigado nisso. É normal que nós estejamos até um certo ponto. Porque, afinal de contas, nós vivemos o dia a dia. Nós pagamos as contas. Amanhã, segunda-feira, dia que vai ser, final do mês. Daqui a pouco, pelo menos para mim, dia 2 é a conta do Carrefour. Dia 5 é a conta da luz. Depois tem o gás. Dia 15, aquele negócio da net, que é um roubo. É um roubo esse negócio da net. Eu já fui, aumentei canais, diminuí canais, entrei em promoção, voltei, e eu estou preso aquele negócio da net. Minha vontade era acabar com a net. Aí tem a internet que está junto, aí vai, o carro financiado, e vai o apartamento, ou melhor, a casa que está financiada também, que é a conta mais pesada, e por aí afora. E a gente tem contas para pagar no dia a dia. Então, quando alguém chega, e a gente está ali: oh meu Deus, não vai dar para pagar a casa, e agora? E um irmão crente, abençoado, diz: não se preocupa não, meu irmão, no céu você vai ter uma casa, uma morada celestial.
dar uma olhada e falar, então me empresta dinheiro para eu poder ter essa tranquilidade. Então o fato é que essa questão de nós estarmos arraigados nessa vida é muito forte. E eu queria ver a cara de Pedro quando Jesus Cristo falou, não gente, olha, depois de 3 anos andando com vocês e falando a respeito do reino, não se preocupa não, no céu tem um lugar para vocês. Né? Eu queria ver a cara de Pedro, dos discípulos de Mateus, que deixou a coletoria. Judas não teve dúvida. Acho que quando Jesus disse isso, agora eu vou trair Jesus. Agora eu traio Jesus. Né? Então a questão é que a gente precisa superar essas questões que existem na vida da gente. Saber que Deus ele vai conosco, nos ajudar nas coisas que são as coisas terrenas. Mas sobretudo no momento da crise, a gente precisa ser convencido pelo Espírito Santo que nós estamos seguros. O que Jesus Cristo está passando nesse momento é segurança. Que eles vão passar por essa crise, como nós vamos passar também. Nós vamos passar por toda e qualquer crise nessa vida, irmãos. Essa é a verdade. E a gente vai passar em pé, porque nossos pés estão firmados na rocha que é Cristo. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. Ele é a nossa segurança. Então a gente vai passar com arranhões, vai passar com feridas, vai passar com dificuldades, vai sofrer algumas questões, mas Cristo está conosco. Ele está garantindo isso para a gente. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quer dizer, você fique tranquilo, porque se você morrer, você vai para o céu. E se você não morrer, você me segue e pronto. É isso que nós podemos perceber. Quando o apóstolo Paulo entendeu isso de uma forma maravilhosa, ele chegou e disse, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o apóstolo Paulo vivia a sua vida e levava dia após dia o Evangelho de Cristo, falava a respeito das coisas de Deus, porque entendeu perfeitamente que nós temos uma pólice de seguro que vai para a eternidade, que o seu valor é incontável, que nós teremos eternamente com Cristo o prazer de viver com Ele com Pai Celestial. E isso ninguém nos tira. Ninguém nos tira. Nós temos e é garantido pelo nosso Senhor Jesus. Agora, queridos, também nós podemos ver que na crise de finalidades é preciso saber quem está dirigindo. O texto é maravilhoso porque ele nos mostra, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito para vocês, eu teria avisado, mas olha, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu volto. É um aspecto escatológico, eu volto para buscar vocês também. E aí Tomé chegou e disse, mas Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Na dúvida de Tomé, Jesus se apresenta como caminho, verdade e vida. Porque quando Jesus Cristo diz, eu vou preparar lugar, e Jesus ele diz, e vós sabeis o caminho, Tomé chegou e disse, Senhor, eu não sei o caminho não. Como a gente vai saber esse caminho? O Senhor já vai embora? Como é que a gente vai saber esse caminho para a eternidade? E graças à dúvida de Tomé, Jesus Cristo nos mostra não apenas a finalidade da vida cristã, mas ele nos mostra outros aspectos através desse texto. Ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso quer dizer que Jesus, ao mesmo tempo, nos guia, ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Inclusive o objetivo, que é as moradas celestiais. Mas nos mostra o sentido. Como é que nós trilhamos esse caminho? Na verdade que é Cristo. Na certeza que Ele nos dá que esse caminho é verdadeiro. Mas também nos mostra como a gente deve se manter nessa jornada, nesse caminho, porque Ele nos dá a vida. Então Jesus Cristo não aponta só o caminho lá para o céu. Ele nos mostra como esse caminho tem sentido para a nossa vida hoje, a verdade desse caminho, para que a gente tenha certeza absoluta de que esse caminho conduz ao céu, e como esse caminho tem que ser vivido, e mais, Ele nos mantém no caminho.
Ele garante que nós vamos andar nesse caminho, porque nós não estamos sozinhos. Nós não entramos nesse caminho para perder depois o rumo. Nós não entramos nesse caminho para depois entrar no atalho e ir para outra direção e perder o rumo dos céus. Nós estamos no caminho, andamos no caminho, somos, na verdade, seguros nesse caminho e somos mantidos nesse caminho por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós não estamos trabalhando só a nossa finalidade de ir lá no céu. Jesus Cristo vai nos levar lá no céu em algum momento. Não é uma questão apenas de apontar a direção, mas Ele cuida da gente em toda a jornada. Ele está conosco em todos os dias. Ele mostra o sentido e a verdade a todo instante. Quer dizer, nós não vamos chegar a perder-nos nesse caminho. E o mais maravilhoso disso é que Isaías ele diz, olha, o caminho é tão reto, mas o caminho é tão maravilhoso que nem o louco vai errar o caminho, e o cego também não vai se perder, porque o caminho de Jesus Cristo, ele nos conduz para a glória celestial. Então nós temos essa alegria. Quem entra por esse caminho, ele tem a certeza absoluta de que jamais se perderá. Jesus, ele encerra nele mesmo a garantia de que estamos totalmente seguros para o sentido da vida. Agora, queridos, eu quero encerrar dizendo que nós não estamos imunes às circunstâncias ruins dessa vida e nem à consequente desorientação. Nós não estamos imunes a isso. Vai ter um momento que a gente vai ficar meio desorientado. Vai ter um momento em que a gente chega e diz, meu Deus, eu não esperava que isso acontecesse não. Eu esperava tudo, mas isso eu não esperava que acontecesse. Senhor, como é que acontece isso na minha vida? Senhor, eu estou aqui, eu esperava ir nessa direção, eu esperava... Aliás, a gente tem uma ideia de evangelho, que é uma ideia que é a seguinte, a gente se baseia em alguns textos do Antigo Testamento, deixa para lá alguns textos que não são convenientes no Novo Testamento, então a gente tem aquela noção judaica, de que se a gente fizer tudo certinho, a gente vai colher tudo certinho também. Vou dar um exemplo. Aí eu vou namorar apenas com uma serva de Deus. Isso tem que ser assim mesmo, afinal de contas. O jogo desigual nos traz problemas, porque se a gente namora com uma pessoa que não tem os mesmos valores que a gente, na hora da crise, ela vai puxar de um lado, a gente vai puxar do outro. Então eu vou namorar com uma serva de Deus. Eu vou me guardar no casamento para que eu possa ter um relacionamento sexual com ela somente depois do casamento. E isso está totalmente correto. E a gente pensa, e agora por conta disso, eu fiz tudo isso certinho, o meu casamento vai ser uma maravilha e nunca mais vai ter problema. E aí chega um momento em que, então, depois do casamento, com essa serva de Deus, escolhida a dedo, né? Uma pessoa que foi ali, né? Escolhida dentre tantas outras, uma pessoa que se destacava, você fez tudo certo, esperando um casamento para ter um relacionamento sexual, aí chega mais para frente, e vê que o casamento está desmoronando. E aí você chega e diz, Senhor, o que está acontecendo? Eu fiz tudo certo, não era para acontecer isso. Senhor, eu cheguei e realizei a tua vontade, toda ela, e de repente agora está acontecendo desta forma. Então muitas vezes a gente não pensa, né? Pastor, Senhor, eu tenho uma vocação, o Senhor me chamou para ser um missionário, e eu vou obedecer o teu chamado, e eu sei que o Senhor vai chegar, e porque eu estou fazendo tudo certinho, tudo vai dar certo na missão. Aí você chega, como aconteceu com William Carey, ele levou a sua esposa para a Índia, e a sua esposa ficou louca. Ele perdeu a sua esposa, perdeu seu filho na Índia. E foi o maior missionário na Índia. Mas aí, em certo momento, talvez o William Carey chegou e disse, Senhor, eu fiz tudo certo, eu me casei com uma pessoa que cria em ti, obedeci o teu chamado, e agora eu estou passando por essas dificuldades. Então, às vezes, a gente pensa dessa maneira cartesiana, achando que a vida cristã, ela tem essa linearidade, e que a gente não vai ter mais nenhum problema, que agora a gente vai ser só cabeça, e os simples vão trabalhar para a gente, porque a gente faz direitinho, a gente entrega o dízimo direitinho, a gente oferta direitinho. Mas, irmãos,
Jesus Cristo alertou. Ele nos mostrou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a questão é que haverá momentos de desorientação. E nesses momentos de desorientação, é importante que a gente conheça a palavra de Deus e saber que sim, nós temos lutas, nós temos dificuldades, mas são justamente nesses momentos de lutas, de dificuldades, que a gente pode recorrer ao Senhor e saber que Ele nos valerá, que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, estará nos amparando no momento difícil. Como diz lá nas Escrituras Sagradas em Efésios capítulo 6, que é necessário a gente também se vestir, se revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa suportar os dardos inflamados do inimigo, para que a gente possa suportar o dia mau que vem. O dia mau é uma realidade na vida da gente. Então é importante que a gente entenda esses textos também das Escrituras Sagradas e aplique e entenda que Jesus Cristo, Ele tem uma resposta para isso. E a resposta que Ele nos dá é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Em meio a essa desorientação, nós temos, em meio à tempestade, um barco seguro que nos conduz ao porto seguro. Não está perdido quem conhece o caminho, e para a vida o caminho é Jesus. Vamos ficar em pé. Vou pedir ao pessoal do louvor que venha aqui à frente.